Lembra daquela sensação? Aquela de sentar no chão da sala, com os olhos vidrados na tela? Enquanto uma história mágica se desenrolava nos anos 80, o cinema nos deu heróis inesquecíveis. Aventuras que moldaram nossa infância. E um desses filmes, esse filme, ele terminou de um jeito que parecia perfeito. Ninguém. Completo. Ninguém, absolutamente ninguém, pedia por uma continuação. Se você também sente saudade dessa época e quer reviver essas emoções, se inscreve aqui no canal, porque hoje vamos embarcar numa jornada inesquecível. O tempo passou, uma década, duas. Aquele final perfeito permaneceu intacto na nossa memória, um tesouro guardado a 7 chaves. A ideia de revisitar aquele universo parecia um sacrilégio. Para que mexer no que era perfeito? Era como tentar pintar um novo sorriso na Mona Lisa. Era desnecessário, arriscado. Uma aposta que ninguém queria fazer. O mundo do cinema mudou. Os efeitos especiais evoluíram, mas a alma daquela história parecia pertencer a um tempo que não voltaria mais. Os pôsteres amarelaram nas paredes. As fitas, velocidade de mofo, mas o sentimento? O sentimento permaneceu, então do nada. O boato surgiu. Um sussurro na indústria, uma nota de rodapé numa revista especializada. Eles iam trazer de volta. A reação inicial foi de pura descrença, seguida de uma onda de indignação. Como ousam, vão destruir nossas memórias. A internet, ainda engatinhando, já se enchia de fóruns e comentários raivosos. Era a continuação que ninguém pediu. A sequência que Hollywood, em sua ganância, estava forçando o goela abaixo do público. Porque o cinismo era palpável. Porque todos nós que amávamos o original, nos preparamos para o pior. Estávamos prontos para odiar e então, o primeiro trailer apareceu, um relâmpago em céu azul. Aqueles acordes familiares da trilha sonora, um rosto conhecido, mais velho, marcado pelo tempo, mas com o mesmo brilho no olhar. O silêncio tomou conta da sala. A raiva deu lugar a uma curiosidade. Excitante. Aquele cinismo todo começou a derreter, substituído por uma faísca de esperança. Será possível, sim. Será que eles entenderam? Aquele trailer não vendia explosões ou efeitos visuais mirabolantes. Ele vendia nostalgia, vendia emo, vendia a promessa de um reencontro com velhos amigos que não víamos há muito tempo. O dia da estreia chegou. As filas nos cinemas eram quilométricas, mas a atmosfera era diferente. Não era a euforia de um blockbuster de verão. Era uma espécie de peregrinação, uma mistura de ansiedade e receio. As pessoas não iam para ver um filme, elas iam para revisitar uma parte de si mesmas. Quando as luzes se apagaram e o logo do estúdio surgiu na tela, um silêncio reverente tomou conta da plateia. Estávamos todos juntos, compartilhando a mesma expectativa, o mesmo medo de nos decepcionarmos. E então, a mágica aconteceu de novo. Desde a primeira cena ficou claro. Aquilo não era um caça-níquel, era uma carta de amor. Uma carta de amor aos fãs, ao filme original, à passagem do tempo. Cada diálogo, cada referência, cada nova ruga no rosto dos nossos heróis contava uma história. A história não era sobre salvar o mundo de novo. Era sobre legado, sobre embelecer, sobre reencontrar a paixão da juventude. Quando você já tem cabelos brancos, era sobre nós. Sobre como nós também mudamos junto com eles. As lágrimas começaram a rolar. Silenciosas, discretas, homens e mulheres que cresceram nos anos 80, agora com seus próprios filhos, choravam ao ver seus heróis de infância, lidando com os mesmos dilemas da vida adulta. O filme não tentou recriar o passado. Ele o honrou. Ele construiu sobre as fundações que já amávamos, mostrando que as histórias não acabam quando os créditos sobem. Elas continuam, elas evoluem, elas amadurecem, assim como nós. Foi um fenômeno. A crítica que estava com as pedras na mão se rendeu. O público que foi ao cinema esperando odiar saiu amando ainda mais. Agora, aquele filme se tornou um evento cultural. As conversas nas mesas de bar não eram sobre as cenas de ação, mas sobre aquele diálogo específico, sobre o olhar melancólico de um personagem, sobre como a passagem do tempo foi retratada de forma tão honesta e brutalmente bonita. A continuação que ninguém pediu se tornou a continuação que todo mundo precisava.
mas não sabia. E por que isso aconteceu? Porque os criadores entenderam uma coisa fundamental. Nostalgia não é apenas lembrar do passado, é sentir o passado. No presente, é conectar a pessoa que você era com a pessoa que você se tornou. Aquele filme não nos deu apenas mais uma aventura. Ele nos deu um espelho que refletia nossas próprias vidas, nossas próprias perdas, nossas próprias vitórias. Ele validou nossos sentimentos, mostrando que mesmo depois de tantos anos, a magia ainda estava lá, adormecida, mas viva. Essa história nos ensina uma lição poderosa sobre a arte de contar histórias. Não se trata apenas de criar algo novo, mas de entender o que torna algo especial e eterno, falando sobre respeito. Respeito pelo material original, respeito pela inteligência do público e, acima de tudo, respeito pela emoção. Aquela sequência improvável não apenas fez sucesso, ela redefiniu o que uma continuação poderia ser. Ela provou que, quando feita com coração e alma, até a ideia mais improvável pode se transformar em lenda. Ela se tornou o padrão pelo qual todas as outras sequências tardias seriam julgadas, e no final, a maior surpresa de todas foi perceber que, lá no fundo, talvez a gente sempre quis essa continuação, a gente só não tinha coragem de admitir, com medo de quebrar o encanto, mas ao ver nossos heróis de volta, mais velhos, mais sábios, mas ainda heróis, nós percebemos que não queríamos que a história deles terminasse, porque, de certa forma, a história deles é a nossa história. E essa é a verdadeira magia do cinema. Obrigado por viajar comigo, por essa memória, se essa história também te tocou. Se você também sentiu esse arrepio de nostalgia, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com aquele amigo que também viveu essa época mágica com você. Até a próxima, tchau!